Galera, é isso aí. Hoje é quarta-feira, quinta-feira, dia 3, Quinta-feira. pós-feriado, pós-eleição. E hoje nós estamos aqui com uma analista maravilhosa, a Bruninha, e a Camilinha, minha parceira, para a gente gravar mais um TPM, Terça para Mercado, para falar sobre o mercado que a gente gosta. Bom, Bruninha, vamos lá, fala resumidamente quem é você e bora falar de mercado. Oi, Gurias, obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Quem sou eu? Meu nome é Bruna Malcabura, eu sou analista de investimentos, também sou especialista em investimentos. Hoje eu faço parte da equipe da LS. Para quem não sabe o que é a LS, é Leandro Stormer. E hoje, principalmente, o que eu mais faço é auxiliar o pessoal na sala de day trade ao vivo, fazendo principalmente as operações de mercado futuro de índice de dólar. Mas como analista, estou sempre aí respondendo à imprensa, enfim, passando um pouco da análise, um pouco da minha leitura e da visão de mercado. Unidos, né? E eu acho que, eu não sei, parece que o Brasil tá um pouco na contramão do mundo, né? Tá tudo muito incerto, mas esse ajuste de inflação lá fora, como você enxerga e como que a gente aqui reflete, né, todas esses ajustes que estão sendo feitos, além das ações também que aqui, de certa forma, algumas acabam acompanhando esses resultados, né, os BDRs também. Então, coloque aí o seu ponto de vista como analista, como você enxerga esses ajustes aí ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Ontem a gente teve, foi feriado aqui no Brasil, mas o mercado americano balançou bastante. E a gente teve a decisão, né, do Fed das taxas de juros. De acordo com o mercado, que a gente já estava prevendo, o aumento de 0,75. E aí a gente já começa a prever para os movimentos futuros uma taxa, não agora, obviamente, mas para os movimentos futuros, uma taxa de entre 5% e 5,25% de taxa americana, que realmente é uma taxa bastante alta. Obviamente que tudo isso a fim e unicamente de conter os efeitos da inflação. O Brasil ele já tomou uma posição há bastante tempo, né? Quando ele começou a aumentar a taxa de juros, a Uhum. gente já está com uma inflação um pouco mais controlada, e a gente também começa a trabalhar com uma correlação um pouco diferente, né? Na verdade, a gente não fica muito relacionado com as bolsas lá fora. Aí é isso que eu tomaria um pouquinho de cuidado, né? Porque a gente vem acompanhando, assim, vamos dizer que no último ano, não no último ano, mas nos últimos 2 anos, principalmente com a pandemia, a gente via o mercado, uma preocupação mundial e todos os mercados lá fora caíam, a gente caía aqui. Todos Uhum. subiam, a gente subia aqui. Então a gente tem aquele investidor que começou há não tão muito tempo, ele ainda fica muito na mente essa ideia de, o S&P tá caindo, aqui vai cair. Então a gente tem esse movimento que ele não está funcionando tão bem neste momento, até em função de que a gente já tomou, que o Brasil já tomou algumas decisões no passado, que essas decisões estão sendo tomadas agora nos mercados lá fora. Agora não, né? Mas vem sendo tomadas nos mercados lá fora. Então, minha visão é principalmente o seguinte: para quem opera mercados futuros, ou para quem está de olho nas ações aqui, não levar tão em consideração esse cenário internacional, e realmente focar nas coisas que estão acontecendo aqui. A gente vê que tem um fluxo do investidor estrangeiro que está bem interessante. Desde do último mês, o mês de outubro, foi um mês que a gente recebeu bastante dólar, né? Que o investidor estrangeiro Sim. ele começa a perceber que a gente tem algumas empresas que algumas não várias empresas que estão bem amassadas, vamos dizer assim. Então, a gente também está recebendo esse fluxo internacional. Então, minha percepção é que nós somos um país emergente que agora ele também é a bola da vez, a gente está com Uhum. empresas que estão entregando bons resultados e que o investidor estrangeiro também está vendo isso uma oportunidade de vir ao Brasil para investimento. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essa correlação aí, que ela não pode estar não funcionando como ela funcionou na época de pandemia, que era mais uma crise assim mundial.
Até mesmo quando o ano passado, o ano retrasado, quando a gente via, às vezes, as bolsas lá fora subindo e aqui caindo, né? Teve muitos períodos que a gente olhava e falava assim, gente, mas tá tudo subindo lá fora e aqui tá caindo. E assim como teve o contrário, né? A gente via aqui subindo muito e lá fora caindo. Então, acaba que a gente cria certos vieses, né? De ficar esperando que acompanhe, né? Certas influências e eu acredito que agora a gente está numa fase de descolar, né? Como um país um pouco mais independente, talvez. Exato, a gente está com o que a gente já tomou algumas providências que lá ainda não aconteceram na sua totalidade. Então, tomar bastante cuidado com esse viés aí. E se a gente for ver, Nath e Camilinha, se a gente pegar, por exemplo, o S&P semanal e o Ibovespa semanal, a gente vai ver que não tem relação nenhuma. Assim, nos Verdade. últimos anos não tem muita relação, mas ele teve muita relação na época do Covid, porque a gente estava falando, né, de uma de um problema mundial, que ninguém sabia muito bem o que fazer, mas agora a gente já Sim. tem, cada um tem as suas políticas, a sua economia e as suas regras já mais estabelecidas, então a gente trabalha bastante diferente, de cada país. Boa. Perfeito. Bruninha, falando um pouco de resultado, agora a gente tem o terceiro tri aí saindo. Daqui a pouco a gente tem o quarto tri em janeiro, tá pertinho aí. Quais são as expectativas que você acha que a gente pode ter aí? Então, né, depende. Mas eu tô bem, eu sou sempre muito otimista, tá? Eu sou uma pessoa otimista no mercado. Eu vejo que no geral a gente sempre vai para cima. A gente tem algumas ondas corretivas, mas eu realmente estou otimista com os papéis. A gente está vendo algumas empresas com múltiplos bem descontados, principalmente quando a gente está falando de preço-lucro, que é uma dos múltiplos que a gente mais usa para ver como é que tá, né? O preço, para quem não sabe, o preço dividido pelo lucro. E a gente está trabalhando com grandes empresas, empresas que são saudáveis, empresas que entregam uma boa rentabilidade com esses múltiplos bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. Então, no geral, eu tô otimista com os resultados. Tem bastante coisa saindo, algumas empresas já saíram, algumas foram surpreendentes, outras nem tanto, mas no geral, eu ainda acredito que a gente vê um setor mais positivo, uma bolsa mais positiva. Teve uma frase que uma vez eu escutei que eu achei genial, que é o otimista, o pessimista ele parece mais inteligente, mas quem ganha dinheiro é o otimista. Então eu tento seguir nessa linha, assim. Não quero parecer muito inteligente, mas pensando em algumas empresas que têm esses resultados bastante sólidos, eu acho que a gente tá passando por uma bolsa barata e Uhum. que aquelas pessoas que gostam de, de levar uma operação um pouquinho mais longa ou de pensar num longo prazo, eu acho que é uma bela oportunidade para dar uma olhada numa montagem de carteira. Bacana. Show. Ô, Bruninha, e a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre essa instabilidade que está na Bolsa. Eu acho que pós-resultado das eleições, criou-se uma expectativa e parece que o resultado foi outro em relação ao que a gente esperava da Bolsa. E tem tantas incertezas, é tanta instabilidade que tá difícil de operar, né? E como que a gente faz, né, para não tem como a gente prever, né? Mas o que a gente pode esperar, tanto dos próximos passos do novo governo, né? O que a gente está olhando que está errado, porque parece que a gente está de contra tudo que os estrangeiros estão investindo dentro da bolsa, estão injetando, estão confiantes. Então, talvez tenha algo ali que eu não esteja vendo, que os outros investidores não estejam enxergando. No seu ponto de vista, o que está rolando aí, que tá dividido? Parece que está meio dividida a bolsa. Certo. Na verdade, o que eu vejo no mercado, ele não gosta de indecisão, né? A gente não tinha um cenário decisivo ali entre seria Lula ou Bolsonaro, mas o mercado já conhece exatamente, né? Já conhece como que era o governo de Lula e como era o governo de Bolsonaro. Então, obviamente que tem alguns detalhes ali que a gente não conseguia exatamente prever. Mas para mim, eu até fiz uma aposta e ganhei. Eu apostei
Eu apostei que, independente de quem ganhasse as eleições, o mercado era para cima. Porque é a indecisão, né? Falou, beleza, a gente tem um modelo de precificação, né? Utiliza uma fórmula ali, beleza. É Bolsonaro, é Lula, tá beleza, agora eu sei o preço, compra. Né? Então Entendeu? eu vejo que é mais essa indecisão que o mercado não gosta. Então, o mercado Tá acabou decidido, decidindo, beleza. tá decidido, beleza. Então, Uhum. aí tu vai usar a taxa diferente, se é 10, se é 15, se é 20, enfim, cada um vai colocar sua taxa, mas fala, pô, tá barato, continua barato, beleza, Uhum. vamos cobrar. Então, para mim, essa movimentação, assim, já estava um pouco clara na minha cabeça. O que a gente está vendo uma instabilidade, que eu acho que, assim, o que a gente está vendo uma instabilidade é que a gente não tem nada muito definido. A gente não tem um plano de governo muito definido do Lula. A gente tem um presidente definido, mas não tem um plano de governo. A gente tem rumores ainda de um ministro da Economia. A gente tem nomes, mas não sabe exatamente para onde vai. A gente tem o quase silêncio do Bolsonaro. Talvez uma possibilidade do que eles falam do terceiro turno, acho um pouco provável, mas ainda é muito instável. Assim, qualquer notícia ela pode movimentar o mercado muito rápido. Então, o que eu estou fazendo essa semana e o que eu estou orientando as pessoas a fazer essa semana entrou numa operação, né? Deixa ela desenhar mais para ti, entrou na operação através do gráfico, que é o que eu utilizo. Entrou Uhum. na operação, cara, dá um jeito de proteger ela, colocar o stop na entrada, fazer uma parcial, porque qualquer movimentação, qualquer notícia que sair, pode dar uma movimentação muito, muito, muito forte no mercado. E aí eu E acho que as tá pessoas muito também. volátil, né? Tá bem Sim, arisco. tá bem arisco. Então, tomar um pouquinho de cuidado nesse tipo de operação, até a gente não ter um modelo, né, uma definição. A partir de que Uhum. tiver uma definição, aí a gente pode retomar as nossas operações de forma um pouco mais tranquila. Se bem que operar não é muito tranquilo, né? Mas, enfim, e aí o que eu acredito é que teve muito investidor pessoa física que tem um pouco de. Talvez a falta de experiência também em eleições, muita gente ainda não passou por isso, e ele acreditando, dizendo, se o Lula ganhar, o mercado vai para baixo. Eu acho que tinha muito esse viés aí, que é uma inverdade. Sim. Mas enfim, o que o mercado não gosta é dessa indecisão, é dessa loucura aí. A partir de que está decidido, ou é o melhor ou é o pior, mas está decidido. Então, beleza, Sim. vamos seguir o plano. Eu acho que o que é legal é que a gente tem a oportunidade dos dois lados, né? Eu acho que se a gente for olhar para um panorama, tanto para um presidente quanto para outro, teríamos ali boas oportunidades no mercado, tanto para fazer, para aportar, para Sim, longo prazo, né? Acho que preço. E acredito que a gente tenha realmente uma possibilidade de aproveitar certos momentos do mercado, assim como, de certa forma, a paralisação, todo esse movimento que está acontecendo agora. Eu não acredito que talvez por tão pouco tempo tenha influenciado nos preços de algumas empresas, como da Petrobras. O que você acha em relação a isso? A Petro, a gente sabe que por conta de não ter dado tempo de privatizar, teve muitas outros rumores que fizeram com que os preços abrissem logo, né? Tivemos aí uma bela correção, mas cai mais. Você acha que essa paralisação também tem afetado? O que você vê assim, tipo, isso vai afetar para a gente? A gente vai ter descontos nas ações na Bolsa de Valores? Ou não vai dar tempo suficiente para isso? então, o Petro é um caso bem, bem específico, assim. Eu te confesso que eu tô bem, que eu tô por fora, tô optando por não operar Petro em função de toda essa volatilidade. Porque a gente teve resultados bem interessantes de Petrobras neste Uhum, ano, né? A gente teve o maior dividendo possível. Foi a empresa que mais pagou dividendo no mundo, acho que uhum. foi, né? Foi a empresa que mais pagou dividendo no mundo. Ah, enfim, e toda uma política que está extremamente atrelada, ela está bem estruturada, né? Então eu acho difícil fazer uma mudança de política da Petrobras num curto prazo. Porém, no longo prazo, a gente já sabe que o governo não é um governo muito liberal e que a gente teve no governo Dilma a Petrobras como a petroleira mais endividada do planeta. Então, ela fez todo um cenário. Uhum. E para mim, isso fica.
fico de fora, eu opto por ficar de fora de Petrobras, porque eu vejo um cenário muito binário, né? A gente saiu desse ano uma empresa que foi a maior pagadora de dividendos, e no governo Dilma, que foi a petroleira mais endividada. Então, nesse cenário muito binário, eu prefiro totalmente ficar de fora. Acredito que sim, que ela tá refletindo hoje, estão falando, o papel tá amassado, o papel tá amassado. Sim, tá amassado se continuar exatamente como ela tem feito os resultados de hoje. A gente teve uma guerra em que o valor do petróleo explodiu. Então, a gente teve um cenário totalmente excepcional. Então, eu não. Agora, num cenário mais normal, é difícil avaliar isso. Difícil saber o que que é o caro e o que que é o barato, né? Exato. Assim, se a gente fosse repetir os resultados, né? A gente pensando numa repetição de padrões, uma repetição de resultados que a gente teve nesse ano, tá barato. Eu concordo com todo mundo que tá barato. Mas havendo um retrocesso, hoje já teve, vai ter, na verdade, hoje vai ter meu Deus, o resultado dela. Do trimestre lá, o Terceiro balanço tri. lá Isso, Isso. Como é o nome disso, minha gente? Balanço. Tá, mas Balanço? Divulgação de resultados. Divulgação de resultado. Isso. Vai ter a divulgação de resultados, e a gente já viu que o novo governo já se posiciona super contra esse pagamento alto de dividendos. Então, eu acho um cenário muito complexo e prefiro ficar de fora. Perfeito. E Bruninha, falando um pouco mais a respeito disso, a gente tem aí você, tem o Braulio, tem o próprio Stormer, são assim analistas espetaculares, fora da reta. Vocês veem alguma oportunidade aí em relação a papéis? Existe algum papel que vocês estão de olho, ou alguns, que vocês conseguem falar assim, não, esse daqui realmente está excepcional, Tá ou por barato. enquanto ainda não? Sim, sim. A gente faz uma análise diária de vários papéis. Eu posso te passar. Tu quer que eu coloque na reta, né, Fiel? É isso, né? Não, eu coloco. É que aqui a gente faz bolão, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Vou te passar então três. Tu quer? Eu vou te passar três Perfeito. papéis Bora lá, então. que a gente tá bastante de olho. Eles já deram a entrada, a grande maioria, mas eu acho que ainda tem um upside bem interessante, que é Home 3, que é indústria, né? É um papel graficamente também bem interessante, está numa região de suporte. A gente falando também da questão de empresa e graficamente bonito, numa região de suporte do gráfico semanal. A gente está falando de Alpa 4, Alpargatas. Também ela deu entrada essa semana, que a gente passou a recomendação de compra e já pegou a parcial, já foi. O bicho só estava dormindo. Que beleza! Mas também tem um upside bastante interessante. Deixa eu ver o que mais. Setor da São Martin, a gente também está de olho, SMTO 3. SMTO, maravilhosa, Isso. adoro ele. E vou te passar o quarto. Ó, no brinde, depois você passa o Pix, tá? O bônus. Mas, Bruninha, tem como a gente acompanhar essas recomendações? Não. Então, a gente faz a leitura a gente faz a leitura no Stormer Relâmpago, né, no YouTube. Mas as recomendações a gente passa direto na plataforma para os assinantes, na ls.com.vc. E também nós somos responsáveis pela carteira recomendada da Liberta Investimentos. Show! Então, há essas três maneiras: um no Stormer Relâmpago, 2 dentro da plataforma e 3 sendo cliente da Liberta e tendo acesso à carteira recomendada. Perfeito. E vou fazer o quarto. O quarto é Melnick. Melnick é uma empresa Adoro.
Ela é da construção civil, um pouquinho mais Aham, arriscado, mas principalmente para quem conhece, enfim, uma empresa que tem bastante caixa, e quem conhece e tá mais ali por Porto Alegre, vê que é uma empresa que tem bastante obra, tá sim. dominando a cidade de uma maneira bem interessante, eu diria assim. Então, passei 4. Muito bom. Então, quem souber aproveitar essas oportunidades, vai aproveitar, porque eu acho que é isso. O mercado caiu, a gente compra mais. Se tiver subindo, a gente também realiza, compra outros papéis. O mercado é cheio de oportunidades. Eu acho que é importante a gente mencionar que, independente do governo que assumiu, né, e toda essa instabilidade que está rolando lá fora, não ficar enviesado. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de instabilidade também por conta da guerra na Ucrânia, todas essas coisas também, que, de certa forma, pode tomar uma dimensão um pouco maior, né? Aliás, do seu ponto de vista, teremos uma terceira guerra mundial? Talvez. A gente, inclusive, teve a Coreia, né? Coreia desde A ontem Coreia tá. Então, ontem mulher, tá não, tentando não, e não tinha nada para fazer, foi lá lançar uns mísseis. tá muito É, doido. Eu falo, meu, daqui a pouco tá caindo um meteoro aqui e já nem me surpreende mais, porque, meu, o que mais tá faltando acontecer? Não sei. Tá tudo Não muito sei. doido. Os caras não tinham nada para fazer. Vamos lançar uns mísseis aí para ver o que que dá. vamos Então. espalhar aqui. E sobre isso. Ai, olha, eu realmente espero que não, assim. É porque a gente sempre. Existem várias tensões, né? Agora a gente pode ver a tensão de China, Taiwan, Estados Unidos também se Sim. metendo no meio. Agora as Coreias querem brigar, já tem Rússia e Ucrânia, o que mais? Né? Ahn, É muita eu não. gente, né? É muita coisa acontecendo e se for para pensar, a gente acaba respingando nas commodities. Nossa, eu vou falar, assim, operar milho tá difícil. Acaba que, assim, é tanta instabilidade, igual, vai liberar a distribuição dos grãos lá da Ucrânia. Não, não vai mais. Não, agora vai. E aí você fica naquela compra, vende. E a gente não sabe o que faz mais. Então, eu acho que a guerra, de certa forma, por mais que esteja longe, né? A gente acaba recebendo os respingos aqui, né? Lógico, acaba. Mas é isso que eu vejo, sabe, Nath? Às vezes o gráfico ele nos ajuda muito para isso, porque a gente consegue pegar os rastros, a gente não entende muito bem. Claro, a gente entende as tensões, mas o gráfico, pelo menos, ele nos dá os rastros. Pô, tá entrando comprador, tem aqui, não tem e tal. Então, o que eu tô recomendando é escolha uma operação clara ou uma empresa ou uma empresa bacana que tu realmente confie, que tu gosta, que tu entenda que ela é uma empresa perene, porque e aí a tua chance de dar errado ela se transforma muito menor. Mas é Sim, isso, assim, tentar ver algumas operações mais claras e o motivo que te fez entrar naquela ação ou operar que seja um motivo mais sólido, assim, né? Que não teria tanta interferência em função de tudo isso. É isso, Perfeito. é tenso. Day trader tá Tá tudo. fácil. investidora, não tá fácil, mas a gente vai Mas vendo. eu acho que a gente ainda tá, acho que nós brasileiros a gente ainda tá mais acostumado a tomar pau, né? A gente tá mais preparado para segurar a bronca. Eu acho que até por isso a gente conseguiu dar uma recuperada legal, tanto na inflação, agora a gente tá vendo um momento de deflação e tudo mais. De certa forma, a gente já tá mais acostumado, né? A gente sempre leva chumbo. Então, de certa forma, o Brasil não é para Não amadores. é para amadores, né? Não é para amadores. Então, eu acho que, de certa forma, estamos em vantagem em relação a isso. A gente está preparado para tudo. Sim, a gente já está com alguns dados econômicos melhores, a gente já inflação controlada, a taxa de juros está alta, mas a gente está, né? A última ata do Copom falou assim: vamos deixar alto, vamos deixar assim, porque a gente tem que ver o que está acontecendo lá fora, mas aqui as coisas estão andando mais, né? Eu sinto que a gente está numa. A gente está vendo alguns balanços também que estão vindo positivos. Então, são dados, desemprego também, tá tudo meio assim, Como- estamos controlado, né? Não dá para se exibir nada, obviamente, mas a gente está mais controlado que, que o restante do mundo, assim. Então, eu ainda vejo boas oportunidades, porém, muita cautela.
Com certeza. E, Bruninha, último ponto aí para a gente comentar a respeito. A gente vai ter esse episódio estreado aí na terça-feira e amanhã é dia do famoso payroll. O É que verdade. podemos esperar amanhã de payroll? Quais são as expectativas de Dona Bruna Malcabúrio? O que fazer nesse período? Nada, mentira. Então, depende qual é o nível de estômago da galera, né? Depende do que eles gostam de operar. Eu acho bastante volatilidade. Tava acompanhando os pedidos iniciais de seguro-desemprego e, e a gente viu, assim, eu achei que aqueles dados eles estavam um pouco ocultos, assim, né? Tinha um pouquinho de pegadinha. Distorcidos. Um pouco distorcido, principalmente porque, pela análise, a gente vê que esse setor de hospitalidade ali, de lazer, né? Ele foi o que estava mais gerando empregos. Então, ficou um pouco assim, tipo, tá, mas espera aí, setor do turismo, assim, não tá mais em férias, assim, o que tá meio que tá acontecendo. Então, eu acho que a gente pode ter alguns dados até um pouco distorcidos no payroll. E aí, o que eu esperaria seria a volatilidade, porque a gente está trabalhando muito com isso. Talvez, tipo, geralmente o que eu espero no payroll, se vocês, assim, para ser um pouco mais técnica, assim, um pouco mais direto ao ponto, o que eu espero no payroll? Geralmente ele faz um movimento e ele volta tudo, né? Então, o que eu tô esperando? A gente, para quem gosta de operar payroll, quem tem estômago e experiência, é ótimo, eu adoro. A gente espera as voltas, a gente espera as distorções, né? O mercado exagera, sei lá, subiu, a gente vende e pega essa movimentação mesmo que seja pequena. Mas Perfeito. o que eu tô achando? Que depois ele dá aquela pulsada e toma uma tendência e depois ele vai. Mas o que eu tô achando? Eu tô achando que a gente pode ter essa interpretação meio diferente. Então, ele pode dar uma porrada para cima, dar uma porrada para baixo, depois dar outra para cima e falar: opa, errei! Epa, não era isso aqui. Olha para baixo. Volta. Então, é isso que eu estou aguardando para o payroll de amanhã, que pode, assim, ter uma movimentação, aí vem outra em seguida e já vem outra dizendo, opa, Está gravado. Tá estranho. Amanhã a gente vai gravar a hora do payroll e a gente vai colocar a Bruninha falando e narrando. Não, eu acho que pode ser um negócio meio estranho, assim, sabe? Tipo, pegar uma interpretação meio... era isso? Não, mas não era, não. Um entendeu outra coisa. Ou pode acontecer exatamente ao contrário, né? Ninguém entender nada e o preço não anda. Não fazer nada. Ficar de ladinho. Ficar de lado e ninguém entender É igual nada. aquele meme lá do John Travolta, assim. Pode ser, eu acho que tem uma grande possibilidade de ninguém entender nada e fazer uma movimentação meio estranha, assim. Maravilha, então na terça a gente posta a previsão da Bruninha, tá? Fechou. Bruninha, é isso, queria te agradecer, foi muito legal, muito gostoso, é um papo, assim, super produtivo pra gente, até mesmo para tomar as decisões do que fazer, do que não fazer, você não sabe o que faz, espera as coisas se definirem também, né, acho que muita coisa pode acontecer ainda pela frente, a gente ainda tá vendo que os protestos, as manifestações, todos os movimentos estão acontecendo ainda, então, assim, cautela, cuidado, vamos para cima, mas com uma mão na frente e outra atrás aqui, né? Vamos proteger. Mas é isso, aquele Bruninha. famoso bumbum na parede, né? Bumbum na parede. Sim, Perfeito. com certeza. E é isso aí, galera. Um beijo para vocês. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Obrigada a vocês, eu que adorei. E vamos esperar terça-feira para a gente ver o resultado do payroll. Tá bom? Obrigada, gente. Fechou. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Beijo. Bruninha. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.